Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para celebrar ao Senhor nosso Deus. Desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continuem abundantes sobre a sua vida, sobre a sua família e que juntos estejamos nesta noite para adorar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Este é mais um culto da Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações no Janga, Areias e Nova Tiúma. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos felizes porque, apesar desta circunstância que vivemos, podemos nos reunir pela internet, pela Rádio Evangélica FM, para celebrar ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos dirija e ministre aos nossos corações tudo aquilo que precisamos receber do Senhor nesta noite. Amém. Olá, meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no Salmo 62, versos 5 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Cantemos 43 do Inário para o Culto Cristão, conforme encontra no seu boletim. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos aqui juntos com os nossos irmãos de prestar esse culto, Senhor, de adoração, de louvor, de honra somente ao Teu nome. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que fala tão claramente que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é o nosso socorro. E por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza que jamais seremos abalados. Pai, recebe esse culto diante do Teu altar, que cada vida aqui, Senhor, possa entregar sempre o seu melhor a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade e que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações, porque oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Neste momento de informativo, gostaria de destacar que o WhatsApp da nossa secretaria, 994357778, encontra-se disponível para várias finalidades. Através dele você poderá compartilhar seus pedidos de oração, poderá também solicitar o link para participar da nossa rede de intercessão, poderá também solicitar o link para
participar das nossas reuniões de oração que acontecem de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e às 18 horas. Você também poderá solicitar encaminhamento para a nossa equipe de apoio e aconselhamento, que tem prestado serviço de atendimento a tantas pessoas durante esse tempo de pandemia. Então, anote esse número 99435-7778 e compartilhe com os seus contatos também, para que eles também tenham acesso a essas informações. Neste tempo de pandemia, gostaria de pedir aos irmãos que continuemos unidos em oração, clamando ao nosso Deus para que Ele envie socorro e livramento ao nosso país, socorro e livramento à nossa nação. O Brasil, infelizmente, ultrapassou a marca de 102 mil mortos. Ao mesmo tempo, agradecemos a Deus porque mais de 2.160.000 pessoas se recuperaram através do tratamento do coronavírus, da Covid-19. E nós precisamos orar por aqueles que ainda estão em tratamento e por todos estes que perderam seus entes queridos através desta doença. Quantas pessoas perderam pais, mães, filhos, maridos, esposas, amigos, irmãos. Nós perdemos irmãos em nossa igreja e precisamos clamar a Deus por essas famílias para que sejam alcançadas pela graça do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor neste instante. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição, inclusive em tempos de pandemia. Queremos, ó Deus, neste instante te agradecer por tantas pessoas, ó Deus, que já se recuperaram no tratamento deste vírus, mas ao mesmo tempo queremos interceder por tantos que perderam seus entes queridos. Consola, Pai, os seus corações. Ampara-os, ó Deus, com a Tua graça. Todas as famílias que hoje, ó Deus, choram e sentem a perda dos seus entes queridos, consola. Tu que és o grande consolador das nossas almas, por meio do Teu Espírito, ó Deus, consola esses corações, sustenta-os com a Tua graça e com o Teu poder e vem, ó Deus amado, ao encontro das nossas necessidades. A nossa grande necessidade hoje, Senhor, é ver, ó Deus, esta pandemia, ó Deus, longe do nosso país, longe do nosso planeta. E nós clamamos, ó Deus, a Tua intervenção. Clamamos, ó Deus, que Tu faças esta grande obra para a honra e glória do Teu nome. Por outro lado, ajuda-nos, ó Deus, para que, pela Tua graça, tiremos todas as lições que precisamos tirar desta pandemia, deste momento tão difícil. Que, ó Deus, individualmente, em família e também como igreja do Senhor Jesus, possamos aprender tudo aquilo que Tu tens a nos ensinar através desta pandemia, através desses dias tão difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos olhos em Ti, a manter, ó Deus, o nosso foco no Senhor, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E assim, ó Deus, perseverar nos caminhos do Senhor e fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com o Senhor. É o que nós Te pedimos e Te suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Meus irmãos, esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, onde todos nós temos a oportunidade de colocar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso recurso e todo o nosso tempo. A palavra do Senhor nos lembra, isso o próprio Jesus disse em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que todos nós possamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que todos nós possamos investir as nossas vidas no reino de Deus, na certeza de que todas as outras coisas serão acrescentadas. Para transferir o seu dízimo, a sua oferta, utilize um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela, e você pode estar nos enviando o seu dízimo, a sua oferta ou uma oferta específica. Nós temos trabalhado para a compra de cestas básicas para as famílias que estão precisando, famílias carentes que nesse momento passam por maior dificuldade. Nos envie um e-mail para ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai colocar o comprovante da sua transferência e nos dizer qual é a destinação do valor que você está enviando, dedicando ao Senhor, colocando diante do altar de Deus. Agradecemos a todos os irmãos que têm permanecido fiéis ao Senhor, à sua obra, e somos gratos a Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós e com certeza todas as coisas estão sendo acrescentadas. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor por cada um que teve o privilégio, a oportunidade, a alegria de compartilhar, de colocar diante de Deus um pouco do muito que Ele nos tem dado. Senhor, nós queremos render louvores a Ti, Pai, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Senhor, compartilhando, ó Deus, um pouco do muito que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a paz que excede todo o entendimento. O Senhor tem cuidado das famílias da nossa igreja. O Senhor tem nos sustentado mesmo nos momentos difíceis que essa pandemia, Senhor, nos proporciona. Mas nós agradecemos porque o Senhor nunca nos desamparou. Pai, muito obrigado pelo privilégio de contribuir e de investir no Teu reino, Senhor. Que todos, ó Deus, que tenham feito isso possam estar com seus corações alegres, satisfeitos em Ti, Pai, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão precisando, que o Senhor acalme os corações daqueles que estão ansiosos quanto ao futuro, quanto à manutenção do seu trabalho ou não, que Tu, ó Deus, continues guiando a Tua igreja e o Teu povo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória,
sou o pastor Márcio Campos, sou pastor na área de missões urbanas, coordenador do ministério, do projeto Café com os Manos, e peço licença para entrar hoje aqui na sua casa, através do seu smartphone, do seu computador, para poder conversar com você, minha irmã, meu irmão, que hoje compartilha desta palavra. Que essa palavra chegue até você com toda sorte de bênção e que você possa absorver tudo o que Deus tem para falar para você. Amém? Hoje vamos tratar de uma das parábolas que Jesus contou no capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus. Mas para que nós possamos chegar até esta parábola e para que nós possamos saber de qual parábola nós vamos tratar, primeiro nós temos que entender um pouco sobre o contexto do capítulo 21. No capítulo 21, dos versos 1 ao 11, nós temos a entrada triunfal de Jesus, um fato que marcou o seu ministério, um divisor de águas, porque naquele momento ele entra em Jerusalém e ele é aclamado pelo povo, recebido pelo povo, reconhecido pelo povo como Filho de Deus. É bem verdade que o mesmo povo que em outrora dizia Hosana ao Filho de Deus, Hosana nas alturas, foi o mesmo povo que em algum momento fraquejou e disse crucifica-o. Mas esse momento ele é emblemático, porque ele ali é um momento aberto, onde todos podem testemunhar de que Jesus é reconhecido como Filho de Deus. Mas, para além disso, esse é um cumprimento de uma profecia. Lá em Zacarias, no capítulo 9, do verso 9 ao 10, nós lemos o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Que lindo poder perceber que nesse primeiro momento, ali do capítulo 21, é o cumprimento de uma profecia. Mas seguindo um pouco adiante, nós vemos outra passagem, ainda no capítulo 21, que Jesus purifica o templo. Dos versos 12 até o 17, Jesus se depara com cambistas e pessoas que estavam ali fazendo comércio na casa de Deus. Jesus, mais uma vez, cumpre as palavras que estavam preditas pelos profetas no Antigo Testamento a respeito dele e a respeito da casa de Deus. Vejamos o que diz em Jeremias, no capítulo 7, no verso 11. Diz assim: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado! Eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. E também em Isaías, capítulo 56, no verso 7, diz o seguinte: esses eu trarei ao meu santo monte. Esses quem? Os estrangeiros. E lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que acontecia naquele momento? Pessoas vinham de diversas nações, vinham de diversos lugares para poder para poder ouvir da palavra de Deus. Só que o espaço que era reservado
aos gentios estava ocupado pelos cambistas, que lucravam muito dinheiro com os próprios estrangeiros, vendendo ali animais para o holocausto. Jesus, indignado com aquilo, retira todos eles dali. Jesus repreende de forma veemente aqueles que exploram a casa de Deus através do comércio. E foi justamente o que Jesus fez naquele momento. Ele repreende aquelas pessoas que estavam ali somente para lucrar. Mas também, nesse momento, Jesus sai da cidade de Jerusalém, vai descansar e logo após ele está retornando para a cidade no dia seguinte. Quando ele está retornando para a cidade, ele avista uma figueira. E isso acontece em Mateus capítulo 21, do 18 ao 22. E quando ele encontra essa figueira, ele simplesmente, humanamente, Jesus, lembrando que Jesus era 100% homem, mas também foi 100% Deus, homem na sua estrutura, Deus na sua essência, e Jesus teve fome. A Bíblia relata que naquele momento ele teve fome e ele se aproxima daquela figueira. Mas quando ele chega próximo dela, o que acontece? Não havia nenhuma figueira. Não havia nenhuma figueira. Então Jesus prediz, interessante que os comentaristas, e fazendo uma exegese mais aprofundada nesse texto, o que parece que no original do hebraico, a palavra lei que é usada quando Jesus diz que nunca mais dará o fruto, não é uma palavra de sentença, é um anúncio. Ele está dizendo que ela não vai mais dar isso para o futuro, mas nas coisas espirituais, de acordo com o tamanho da sua fé, isso só pode ser demorado, pode ser curto. E Jesus antecipou aquilo. Os discípulos ficaram impressionados porque aconteceu imediatamente. E com certeza a figueira seca é o símbolo concreto da morte espiritual que Israel estava passando por causa do legalismo religioso dos escribas e fariseus. Estavam aparentemente vivos, entretanto, de fato, estavam mortos. E esse evento também marca o capítulo 21, por ser algo sobrenatural que Jesus fez à vista daqueles que o acompanhavam. Mais para frente, no capítulo 21 ainda, nos versos 23 ao 27, Jesus chegando até o templo, ele é questionado. A autoridade de Jesus é questionada. As principais autoridades religiosas do Sinédrio questionam a autoridade de Jesus por ele ter feito o que fez. Por exemplo, a entrada triunfal, a purificação do templo, dos cambistas, e ainda assim, quando ele fez a purificação, tiveram enfermos que se aproximaram dele e ele os curou, e ainda mais, ele permitiu que as crianças o louvassem o seu nome. E isso deixou todos aqueles escribas e fariseus totalmente indignados, perplexos, contrariados. Finalmente nós chegamos então num momento onde, quando Jesus é questionado sobre sua autoridade, ele responde dizendo com que autoridade pregava João Batista, com que autoridade, aliás, batizava João Batista. E eles não respondem, e Jesus diz, então tampouco eu vou responder a vocês. Mas ele responde.
como uma resposta indireta, a nível de interpretação, Jesus conta 3 parábolas. E aqui chegamos na nossa reflexão. Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola seria a dos 2 filhos. Mateus capítulo 21, dos versos 28 até o 32. A segunda parábola seria a parábola dos lavradores, que seria de Mateus capítulo 21, do verso 33 até o 46. E a terceira parábola seria a do banquete de casamento, que já é no capítulo 22, dos versos 1 ao 14. Mas vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 21, dos versos 18 até o 32. Diz assim a palavra de Deus: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. Vá hoje trabalhar na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Eles quem? Os escribas e os fariseus que estavam ali junto de Jesus. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Essa passagem mostra a contrapartida que existia entre a realidade pregada por João Batista e a resistência de alguns líderes religiosos. Num contexto mais imediato, nós poderíamos dizer o seguinte, que Jesus ensina, através dessa parábola, se fôssemos sintetizar essa parábola, nós poderíamos dizer que Jesus ensina que os publicanos e as prostitutas eram semelhantes ao filho que disse não, mas foi. E o que isso representa de fato? Que essas pessoas eram pessoas que realmente estavam imersas no pecado, sim, que não queriam saber de Deus, que não estavam dispostas a se curvar diante de Deus, mas que em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, se arrependeram, mudaram de ideia, como diz o texto, e perceberam que necessitavam da graça de Deus, que precisavam do perdão de Deus. Então essas pessoas vão ao encontro de João Batista para receber o batismo de perdão dos pecados. Já o segundo grupo, que são dos fariseus e dos escribas, eram semelhantes ao filho que disse sim, mas não foi. Este segundo mostra claramente uma certa arrogância de coração, ou uma certa prepotência, como aquele que precisa, mas não se acha de fato necessitado. É aquele que, de alguma forma, está passando por uma dificuldade, no caso deles, uma dificuldade espiritual, mas não percebia que precisava de ajuda. Por este motivo que Jesus disse que os publicanos
e as prostitutas estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. Por isso que Jesus disse o que disse. Mas a partir desse texto que nós percebemos que tem um filho que obedece, que tem um filho que não obedece, a partir desse contexto que nós percebemos que tinham muitos outros elementos, porque são os primeiros elementos que justificam todas essas parábolas de Jesus, mas nós vamos nos ater somente na dos dois filhos. Nós podemos fazer 3 perguntas a partir desse texto. Gostaríamos de fazer essas 3 perguntas a nós mesmos para uma reflexão. A primeira pergunta seria: o que o pai espera de seus filhos? E quando eu tratar aqui de pai, toda vez que eu tratar aqui de pai, eu não estou tratando do meu pai, mesmo porque meu pai é falecido. Não estou tratando de um pai humano. Então não se identifique com um bom filho ou um mau filho a partir de uma ótica humana, mas pense na ótica celestial. O que o pai espera de seus filhos? Uma segunda pergunta seria: o que nos impede de sermos bons filhos? O que nos impede? O que tem nos atrapalhado para que nós sejamos bons filhos? E terceiro, o que nós precisamos para nos tornarmos bons filhos diante do Pai? São sobre essas 3 perguntas que eu vou aqui rapidamente discorrer com os irmãos e com as irmãs. E peço que vocês acompanhem. Primeiro, o Pai espera que nós sejamos obedientes. O que o Pai espera de mim, espera de você, é obediência. E esse texto que nós podemos aqui ratificar, embasar essa afirmação, se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Uma pergunta: será que Deus tem tanto prazer nessas coisas? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós nos colocamos, dizemos que somos crentes em Cristo Jesus, ou dizemos que somos filhos do Pai, mas nós simplesmente não obedecemos, simplesmente tratamos com rebeldia. E a rebeldia muitas vezes não é exposta através somente de atitudes ou de palavras, mas de pensamentos. Intelectualmente, quantas vezes nós dissemos que nem aquele filho: sim, nós vamos para a igreja hoje, sim, eu vou dar o dízimo, sim, eu quero ler a Bíblia, sim, eu vou orar, sim, 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 mas de fato no coração é não. Quantas vezes isso pode acontecer comigo, com você? Inúmeras vezes. Porque de fato nós temos o problema do pecado em nossas vidas. E a nossa natureza carnal sempre está pendendo para aquilo que é carnal. Porque o que é da carne quer as coisas da carne, mas o que é do Espírito deseja as coisas do Espírito. Mas a primeira coisa que o Pai espera de mim e de você, o que Ele espera de nós, é que nós sejamos obedientes. Grava essa palavra na tua cabeça. A segunda coisa que o Pai espera que eu e você sejamos, ou que nós tenhamos, melhor dizendo assim, que nós tenhamos confiança nele. E nós podemos encontrar o texto que embasa isso em Gênesis, capítulo 22,
do verso 9 ao 14, que é justamente a passagem de Abraão. Acompanhamos a leitura, quando diz assim: quando chegaram ao lugar, Abraão estava levando seu filho Isaque para o sacrifício. Deus ali havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É justamente isso. Quando nós dissemos que estamos com Deus, que somos filhos de Deus, nós precisamos ter uma postura parecida com Abraão. Abraão foi convocado para sair da sua casa e não havia nenhuma perspectiva de lugar. Abraão vai para um lugar onde ele não conhecia. Abraão tem um filho aguardado e prometido. E após Abraão ter esse filho aguardado e prometido, ele é posto à prova para que ficasse claro se ele amava mais a Deus ou seu filho. E Abraão não hesitou, mesmo porque Abraão tinha fé e cria que mesmo que se ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus era perfeitamente, poderosamente capaz de restaurar a vida de seu filho. E justamente por isso ele não hesitou. E a palavra ainda diz que isso foi-lhe acreditado como justiça. Outra coisa que o Pai espera de nós, que Ele espera de mim, que Ele espera de você, é fidelidade. E quanto nos pesa essa palavra? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 ao 13, diz o seguinte: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Essa última parte que diz que se nós o negarmos, Ele permanece fiel, tem a ver com a sua natureza. Deus é fiel ao seu propósito, à sua santidade, ao seu nome, à sua inteireza. Ele é imutável. E por Ele ser imutável, Ele é fiel aos seus propósitos, aos seus desígnios. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por esse mesmo motivo, o Pai espera que nós também sejamos parecidos com Ele, que nós também sejamos fiéis, e sejamos fiéis até o fim. Se nós formos infiéis, Deus não vai mudar por minha causa ou por sua causa. Ele continuará permanecendo fiel, porque, como a sua própria palavra disse, Ele não pode mudar. Mas Deus continua esperando que nós sejamos fiéis. Em segundo lugar, o que nos impede? O que nos impede de sermos bons filhos?
primeiramente, uma resposta mais do que óbvia e um pouco mais curta, não precisamos nos alongar tanto nessa questão, é o pecado. Não precisamos nos alongar porque todos sabemos que o pecado entrou no mundo. E se você tem alguma dúvida ainda, veja o que diz lá em Isaías 59, no verso 1 ao 2. Veja, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ainda em Romanos, capítulo 3, no verso 23, vai dizer que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, da presença de Deus. E é justamente isso o que nos impede de sermos bons filhos, é o fato de sermos pecadores. Teve um primeiro, que foi Adão, e ele não conseguiu cumprir, ele não conseguiu ser obediente. Infelizmente, eles, juntamente com sua esposa, foram desobedientes, e isso nos foi atribuído a toda a raça humana. Já o seu filho primogênito, seu filho único, que é Jesus Cristo, este sim, este conseguiu vir aqui à terra, não pecou em nada, e este conseguiu ser o Filho perfeito, para que nós pudéssemos ser adotados, como diz a palavra, ao qual nós clamamos Abba Pai, por adoção. Mas o pecado nos impede de sermos filhos perfeitos. A segunda coisa que nos impede não é somente o fato de ser pecador, porque isso já seria muito terrível, mas é o fato de que a teimosia obstinada. Diz lá em Hebreus capítulo 10, no verso 26, se continuamos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quantas vezes sabemos que estamos no caminho errado e continuamos caminhando? Já para isso, não há cura, não há como se tratar. Se você sabe que está no caminho errado e continua nesse caminho. Outro motivo que nos impede de sermos bons filhos é o auto-engano. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 3, diz assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem gente que acha que engana os outros, mas na verdade muito mais se engana. E essa perversidade no coração é um pior ainda, porque como diz lá em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas eu queria também falar sobre o que precisamos para nos tornarmos bons filhos. Primeiro, nós precisamos crer. Contudo, como diz lá em João, capítulo 1:12, contudo, aos que creram, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João 5:24 ainda vai dizer: eu lhes asseguro, o próprio Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E João capítulo... Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a primeira coisa que precisamos para ser bons filhos é crer. A segunda coisa é arrepender-se. Em 2 Crônicas 7:14 vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, os maus caminhos do pecado. Dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E ainda em Marcos capítulo 1, no verso 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele quem? Jesus. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A terceira coisa que precisamos para nos tornarmos bons filhos é ser amigo de Jesus. Em João capítulo 14, no verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E ainda em João capítulo 15, do 14 ao 15 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Gostaria de fazer 3 observações sobre o que tratamos aqui nessa reflexão. Sobre o que o Pai espera de mim, será que eu tenho respondido positivamente às expectativas que o Pai tem a meu respeito? É bem verdade que Deus não depende de mim, Deus não depende de você, mas Deus conta comigo e Deus conta com você. Então isso é uma reflexão pessoal que eu tenho que fazer a respeito da minha conduta acerca de mim mesmo. A segunda observação que eu gostaria de fazer sobre o que nos impede de sermos bons filhos seria: o que falta para eu abandonar aquilo que tem me atrapalhado em meu relacionamento com o Pai? Será que é um vício? Será que é um comportamento? O que tem feito a minha sintonia com Deus está afastada, ruída ou às vezes comprometida? Também uma autoanálise, mas é algo que eu tenho que olhar com maior delicadeza para que eu possa cortar. E o que eu preciso para me tornar um bom filho? Eu acho que, primeiramente, para se tornar um bom filho, nós precisamos saber se estamos dispostos a aceitar, a receber o amor do Pai. Existem muitas pessoas que, por vários motivos, sofreram alguma coisa na família, algum maltrato, são muitas histórias, e têm uma visão paterna distorcida, conturbada por conta disso. Não compare o Pai Celeste com nenhum ser humano. Ele está fora de qualquer parâmetro de comparação, porque Ele é bom, é justo, verdadeiro, amoroso, e Ele não abandona os seus, jamais. Ainda que a sua mãe venha te abandonar, Ele diz: não te abandonarei. Então, o meu desafio a você: se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa que está aqui nos ouvindo, seja através do YouTube, Facebook, Instagram, através da rádio, Senhor, que o Senhor possa estar indo ao coração dela e que ela possa ter a certeza que o Senhor está presente na vida dela, que ela possa abrir o coração dela para aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e um forte abraço.
Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite e gostaríamos de agradecer ao pastor Márcio Campos pela sua preciosa mensagem ministrada aos nossos corações nesta noite. A nossa oração é que Deus continue abençoando este servo de Deus, juntamente com a sua esposa, irmã Diana, seus filhos e todo o ministério Café com os Manos, que continue sendo bênção e instrumento de Deus para alcançar mais e mais vidas para o Senhor Jesus Cristo. Queremos também deixar o convite para que você que nos acompanha continue conosco através do Instagram da nossa igreja. Agora, no encerramento do nosso culto, você nos encontrará no perfil @ibcapunga. Lá estaremos em mais um momento de comunhão, de oração, e o pastor Márcio estará conosco destacando alguns detalhes, alguns pontos da mensagem que ele acabou de compartilhar. Você é nosso convidado a estar conosco. Não se esqueça que amanhã, quinta-feira e sexta-feira também, ainda teremos reuniões de oração às 7 da manhã e também às 18 horas através do Google Meet. Na sexta-feira, dia 14, teremos a nossa live com um convidado. O convidado desta semana é o pastor Ailton Desidério, da Igreja Batista do Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Você é nosso convidado a estar conosco, sexta-feira, às 19 horas. Terminando a reunião de oração, das 18, você permanece conosco para participar da nossa live. Só precisa mudar o link, né? Então, sair do Google Meet e entrar no Instagram para nos acompanhar, portanto, na live desta semana com o nosso convidado. Na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, nós não teremos live na semana que vem, mas teremos a nossa vigília de oração. Será uma vigília muito preciosa. A partir das 18 horas, nós vamos emendar a nossa reunião de oração até meia-noite. Teremos momentos de reflexão na palavra de Deus. A cada hora teremos 15 minutos de reflexão com vários pastores convidados que estarão conosco ministrando uma palavra também devocional aos nossos corações, e teremos momentos de oração e adoração ao Senhor nosso Deus. Você é nosso convidado. Reserve, portanto, a noite da sexta-feira da semana que vem, dia 21 de agosto, para celebrar conosco, para orar a Deus conosco em nossa vigília de oração. Encerrando o nosso culto, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo neste instante. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.